poderoso Minotauro, um dos maiores ícones da mitologia grega, presente em inúmeras representações. É caracterizado por ter corpo humano, mas o rosto e o rabo de um touro. Aqui, no canal O Curioso, vamos te mostrar todos os aspectos da história do grande Minotauro, seja na mitologia ou então para os povos da época. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. O mito do Minotauro. A narrativa do Minotauro está intrinsecamente ligada a Minos, descendente de Zeus, o deus grego, rei dos deuses, e Europa, uma mulher mortal. Minos ascendeu ao trono de Creta depois de receber um magnífico touro de Poseidon, o deus dos mares, atendendo a um pedido de Minos para homenagear a divindade marítima. A realização desse pedido levou os irmãos de Minos a renunciar à realeza de Creta para permitir que ele se tornasse o rei. Contudo, uma vez no poder, Minos revelou-se um monarca titânico, perseguindo seus irmãos e exilando-os de Creta. Além disso, ele não cumpriu a promessa de sacrificar o touro em homenagem a Poseidon. A desonra enfureceu o deus dos mares e uma punição recaiu sobre Minos. Diversas versões dessa narrativa entram em conflito sobre como se deu o castigo. Uma delas sugere que Poseidon decidiu punir Pasífae, esposa de Minos. Outra aponta que Poseidon convenceu Afrodite a punir Pasífae. E ainda outra menciona que Pasífae foi punida por Afrodite por uma razão não relacionada a Poseidon. A punição em si estava ligada ao desejo de Pasífae pelo touro que Minos havia recebido de Poseidon. Seu sentimento foi tão irracional que ela solicitou a Ícaro e Dédalo que construíssem uma vaca de madeira para atrair o touro para um coito. Esse ardil resultou no nascimento do Minotauro. Ele foi nomeado por sua mãe de Astério, e foi por esse nome que ele ficou conhecido em Creta. Pasífae cuidou do Minotauro na infância, mas ele cresceu e se tornou feroz. Como resultado de uma união antinatural entre homem e animal selvagem, ele não tinha fontes de alimento naturais e dependia da carne humana para sobreviver. Minos, aconselhado pelo oráculo de Delfos, encarregou Dédalo de construir um labirinto colossal para abrigar a criatura, localizado próximo ao seu palácio em Knossos, uma das principais cidades da Idade do Bronze. Androgeu, um dos filhos de Minos com Pasífae, foi morto pelos atenienses devido à inveja causada pelas suas vitórias nos Jogos Panatenaicos. Outra narrativa do mito sugere que Androgeu teria perecido em Maratona, sendo atacado pelo touro cretense, ex-amante taurino de sua mãe, que Egeu, o rei de Atenas, ordenara que o matasse. Contudo, a versão mais comum descreve Minos declarando guerra a Atenas para vingar a morte de seu filho, conquistando a vitória no confronto. Cátulo, ao relatar a história do nascimento do Minotauro, apresenta outra versão do mito, mencionando que Atenas foi forçada pela praga cruel a compensar a morte de Androgeu. Para evitar o castigo da praga devido ao crime, Egeu decidiu enviar jovens rapazes e as melhores donzelas solteiras para um banquete do Minotauro. Minos exigiu que a cada 9 anos, ou, em alguns relatos, anualmente, pelo menos 7 rapazes e 7 donzelas atenienses, escolhidos por sorteio, fossem enviados para serem devorados pelo Minotauro. À medida que se aproximava a data do terceiro sacrifício, o jovem príncipe Teseu, filho do deus dos mares, Poseidon, e de Etra, esposa de Egeu, rei de Atenas, ofereceu-se para matar a criatura. Prometeu para seu pai que ordenaria que o navio que o trouxesse de volta para casa hasteasse velas brancas, caso tivesse êxito, ou velas negras, caso morresse.
Em Creta, Ariadne, filha de Minos, apaixona-se por Teseu e o auxilia a navegar pelo labirinto, que tinha apenas um caminho que levava ao seu centro. Na maioria das versões, Ariadne entrega a ele um novelo, que ele usa para marcar seu trajeto e conseguir retornar. Teseu então mata o Minotauro com a espada de Egeu e lidera os demais atenienses para fora do labirinto. Contudo, ao regressar, esquece-se de erguer as velas brancas, levando seu pai a acreditar que ele estava morto. Egeu, ao ver o navio e presumir a morte de Teseu, suicida-se, atirando-se no mar, o qual desde então leva o seu nome. O Minotauro para os povos antigos e ao longo da história. Nas Heróides, atribuídas ao poeta romano Públio Ovídio Naso, a filha de Pasífae expressa a maldição de seu amor não correspondido de forma sucinta. Zeus amou Europa, tomando a forma de um touro, ocultando sua divina identidade. Ela foi a mãe da nossa gente. Uma carga e uma maldição surgiram do útero de minha mãe Pasífae, que se uniu ao touro que ela enganou. Leituras literais e mais sensuais, enfatizando o ato da cópula em si, podem obscurecer intencionalmente o místico casamento do deus na forma de touro, um mito de Creta desconhecido pelos gregos. O Minotauro é frequentemente retratado na arte clássica com um corpo humano, mas cabeça e cauda de touro. Uma das representações do deus rio Aquelo, cortejando Dejanira, é com um corpo humano e cabeça de touro, conforme retratado na peça teatral As Traquínias de Sófocles. Do período clássico até o Renascimento, o Minotauro é um tema em diversas descrições do labirinto. A narrativa de Ovídio sobre o Minotauro em latim, que não especifica qual parte da criatura era humana e qual era de touro, foi a mais divulgada na Idade Média. As ilustrações desse período e depois retratam o Minotauro com uma configuração inversa à sua aparência clássica, cabeça e torso humanos sobre o corpo de um touro, assemelhando-se a um centauro. Essa tradição alternativa persistiu até o Renascimento, sendo adotada em versões modernas do mito, como nas ilustrações de Style Savage para Mythology, de Edith Hamilton, 1942. A visão, principalmente ateniense, do Minotauro como antagonista de Teseu, reflete nas fontes literárias, as quais favorecem a perspectiva de Atenas. Os etruscos, que consideravam Ariadne como companheira de Dionísio e não de Teseu, apresentavam uma visão distinta do Minotauro. Num vaso de vinho etrusco do século IV a.C., Pasífae acaricia de maneira afetuosa o jovem Minotauro, uma cena nunca vista na arte grega. A luta entre Teseu e o Minotauro foi frequentemente retratada na arte grega. Um exemplar de Knossos mostra num lado o labirinto e, no outro, o Minotauro cercado por um semicírculo de pequenas bolas, possivelmente representando estrelas. Um dos nomes do monstro era Astério, estrela em grego antigo. Embora as ruínas do Palácio de Minos, em Knossos, tenham sido descobertas, não foi encontrado ali nenhum labirinto. A complexidade do palácio levou alguns arqueólogos a sugerir que o próprio edifício seria a origem do mito do labirinto, uma teoria amplamente desacreditada atualmente. Homero, ao descrever o escudo de Aquiles, sugere que o labirinto seria um local para as danças cerimoniais de Ariadne. Alguns estudiosos modernos veem o Minotauro como uma personificação solar, uma adaptação minoica do Baal Moloch dos fenícios. Nessa interpretação, a morte do Minotauro por Teseu representa o fim das relações tributárias de Atenas com a Creta minoica. Segundo o estudioso britânico A.B. Cook, Minos e o Minotauro são duas faces de um mesmo personagem, representando o deus Sol dos cretenses, que simbolizava o Sol na forma de um touro.
Cook e o antropólogo escocês James Fraser explicam a união de Pasífae com o touro como parte de um ritual sagrado, no qual a rainha de Knossos se casava com um deus na forma de touro, semelhante ao casamento da esposa do tirano de Atenas com Dionísio. O arqueólogo francês Edmond Potier, sem discutir a existência histórica de Minos, sugere que em Creta, onde talvez houvesse um culto aos touros, junto ao labirinto, uma forma de tortura seria aprisionar as vítimas dentro de um touro de bronze incandescente. A história de Talo, o homem de bronze cretense que se aquecia e abraçava os estrangeiros assim que chegavam à ilha, provavelmente possui origem semelhante. Uma interpretação histórica do mito relaciona-se ao período em que Creta era a principal potência do Mar Egeu. Como Atenas e outras cidades gregas continentais pagavam tributos a Creta, presume-se que isso incluía jovens de ambos os sexos, destinados a sacrifícios rituais. Um sacerdote, utilizando uma máscara ou cabeça de touro, realizava o cerimonial, contribuindo para a criação do imaginário em torno do Minotauro. Esse sacerdote poderia ser um filho de Minos. À medida que a Grécia continental se libertava do domínio cretense, o mito do Minotauro ajudou a separar a emergente consciência religiosa das poleis helenas das crenças minoicas. O Minotauro, conhecido como a Infâmia de Creta, aparece brevemente no Inferno de Dante Alighieri, canto 12, 11-15. Ao se preparar para entrar no sétimo círculo, Dante e Virgílio encontram a criatura entre os amaldiçoados por sua natureza violenta, os homens de sangue, embora seu nome só seja mencionado no verso 25. Provocado por Virgílio com a lembrança do rei de Atenas, o Minotauro enfurece-se, distrai os centauros guardiões do Flegetonte e permite a passagem rápida de Virgílio e Dante. Essa associação incomum entre o Minotauro e os centauros, não presente em outras fontes clássicas, é visualmente retratada na ilustração de William Blake, que mostra a criatura como uma espécie de centauro taurino. Das representações antigas às modernas, a jornada do Minotauro, desde a união proibida de Pasífae com um touro até o embate com Teseu no labirinto, ressoa profundamente na psique humana como um símbolo de superação, luta e busca pela identidade. As variadas interpretações desse mito, seja como uma metáfora do labirinto interior, um rito religioso ou uma representação solar, demonstram a riqueza da mitologia e seu impacto duradouro na cultura e na arte ao longo dos séculos. Esperamos muito que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei caso tenha gostado. Se esse assunto te interessar, recomendamos que assista também outros 2 vídeos. Um sobre a Grécia Antiga e outro sobre a história da Grande Esparta. Agradecemos a sua audiência e até a próxima!